Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa de Congresso dos TSTs, Excelentíssimo Presidente do Conselho de Disciplina e Fiscalização, Excelentíssimo Sr. Secretário-Geral dos TSDs, caras e caros congressistas. Quando em fevereiro de 2011, na cidade da Régua, e no início dos trabalhos do 12º Congresso dos TSDs, dissemos que aquele Congresso se realizava num contexto económico e social do país extremamente grave, estávamos muito longe de prever aquilo que ainda hoje acontece. A crise a que a governação socialista da altura levou Portugal obrigou a que o governo saído das eleições de 2011 tivesse que embradar por uma política de austeridade e cortes de direito inimagináveis, muito por culpa do pedido de ajuda externa que Portugal teve que recorrer, bem como pela aplicação da política económica imposta pela Troika. A economia portuguesa continua a atravessar uma crise muito profunda, apesar das ténues sintomas de melhoria que se perspectivam num futuro próximo. O desemprego, com ligeira tendência de diminuição, continua a ser a maior chaga social que Portugal enfrenta, apesar dos indicadores positivos apresentados no decorrer do segundo e terceiro trimestre de 2013. A resposta à crise económica tem passado fundamentalmente pela aplicação de sucessivas medidas de austeridade com um impacto profundamente negativos para os trabalhadores e pensionistas portugueses, e as notícias correntes não são de molde a sossegar estes dois braços da sociedade portuguesa. E é já o próprio Parlamento Europeu que põe em causa as políticas sociais e económicas preconizadas e defendidas pela Troika e aplicadas em Portugal, Irlanda, Grécia e Malta, no projeto de parecer da Comissão de Emprego e dos Assuntos Sociais de 10 de dezembro de 2013, observando que as políticas de ajustamento e as reformas estruturais levadas a cabo nestes 4 países resultaram em taxas de desemprego dramáticas, índices de despedimentos historicamente elevados e agravamento das condições de trabalho, salientando as consequências da taxa de atividade na sustentabilidade dos sistemas de proteção social e pensões. Passado 40 anos desde a instauração do regime democrático em Portugal, o fenómeno da imigração voltou a ser uma realidade, com milhares de portugueses a emigrarem em busca de trabalho e das condições de vida que o país neste momento não lhes consegue dar. Facto ainda mais grave, pelo número elevado de jovens que tomam esta opção, e estamos a falar da geração jovem mais bem preparada dos últimos anos, com um grau de escolaridade elevada e que resultará em danos estruturais futuros para o mercado de trabalho, limitando a capacidade de recuperação. Para vencer a crise, Portugal tem que vencer os desafios que se lhe apresentam pela frente, retomando com urgência uma trajetória de desenvolvimento económico e social. Há necessidade urgente da consolidação das contas públicas como garantia do desenvolvimento sustentável do país e garante da coesão económica e social. Se é certo que não podemos continuar a gastar o que não temos, não é menos verdade que o país precisa de uma efetiva estratégia de desenvolvimento económico e social, criando condições para favorecer o investimento público e privado e alavancando o crescimento não só pelo aumento das exportações, como também de forma sustentável, dinamizando o mercado interno, nomeadamente pela via da recuperação do consumo privado. Muito se tem falado nos últimos tempos da necessidade da renegociação das condições do programa de ajustamento financeiro com a Troika, nomeadamente no que se refere à revisão das metas do déficit, bem como à redução das taxas de juros, à dilatação dos prazos de pagamento e à existência de um período de carência para pagamento da dívida, no momento em que Portugal se prepara para terminar o período de assistência a que esteve sujeito por ser recorrido à ajuda externa. Que interesses estarão por detrás desta ação súbita preocupação que põe lado a lado pessoas como Manuela Ferreira Leite, Adriano Moreira, Bagão Félix,
Ferros Rodrigues, Gomes Canutilho ou Francisco Louçã? Porque não explicam quais as consequências para a banca portuguesa e para a própria segurança social da renegociação da dívida pública nacional. O que faz reunir neste manifesto, logo reforçado por 74 estrangeiros que, a pedido de Louçã, também o subscreveram, que tenham manifestado posições tão diversas sobre a estratégia que deve ser seguida para ultrapassar a crise. De momento, não encontramos outra resposta que não seja a de criar problemas ao governo atual no encontro de solução que permitam ultrapassar as graves dificuldades que enfrentamos, inclusive quando sabemos que a própria Comissão Europeia criou um grupo de trabalho tendo em vista a apresentar propostas de criação de um Fundo Europeu de Amortização de Dívida e que visa estudar e identificar as condições a que deve obedecer um processo eficaz de reestruturação. Portugal encontra-se próximo de sair pelos seus próprios meios, e esperamos nós, da situação de emergência que marcou o nosso dia-a-dia nos últimos 3 anos e que foram, temos de reconhecer, de grande dificuldade para os portugueses, mas também que tomamos consciência e da pior maneira possível do preço que tivemos que suportar pela falta de rigor e desleixo nas contas públicas, consequência da política levada a cabo por sucessivos governos socialistas. Temos de evitar repetir os erros do passado, temos que aprender a viver com o que é nosso. Precisamos, neste momento de dificuldade e de virada da página, de quem ajude, de quem colabore, de quem esteja disponível para trabalhar e não de quem queira pôr-se em bicos de pés para colocar sobre si os focos da ribalta. Tal como em 2011, a secção laboral dos sindicatos bancários do Norte traz até vós uma moção, trabalho conjunto de um grupo de pessoas da área social-democrata e que mais não pretende permitir a discussão e o debate neste Congresso. Os trabalhadores social-democratas têm tido ininterruptamente desde 1985 um papel preponderante no seio dos sindicatos bancários do Norte e têm procurado e conseguido defender o ideário social-democrata nesta instituição, jovem de 85 anos e que por vezes também passa por algumas dificuldades. E abrindo aqui, neste momento, um breve parênteses, permitam-me aqui que dê conhecimento de uma delas que atormenta a vida do sindicato e dos seus serviços de saúde, SAMS. Em tempo oportuno, foi assinado um acordo entre os SAMS e o Ministério da Saúde que previa por parte deste um pagamento pelos serviços prestados pelos SAMS aos bancários e aos portugueses, tendo como contrapartida o pagamento das despesas hospitalares originadas pelos trabalhadores bancários da área do SBN. Se tudo correu como previsto até ao final do governo presidido pelo Dr. Pedro Santana Lopes, a partir daí não mais o Estado cumpriu com as suas obrigações, originando que neste momento os SAMS sejam credores de um valor próximo dos 46 milhões de euros, importância que, como facilmente calcularão, dificultam em muito o normal funcionamento dos nossos serviços de saúde. Tudo temos feito para ser ouvidos pela área da tutela, os mais diversos contactos têm sido tentados e até agora sem qualquer efeito prático, pelo que, aproveitando este Congresso, vou entregar ao Secretário-Geral e querido amigo Pedro Roque um dossiê sobre este assunto, com o pedido de utilização do seu magistério de influência, no sentido de sermos recebidos por alguém que nos ouça e tente resolver este problema. Os congressos também podem servir para isso e desde já deixo os agradecimentos ao Pedro Roque pelo seu empenho para a resolução deste diferendo. No que à moção diz respeito, é a reafirmação de que os trabalhadores social-democratas nunca tiveram medo das dificuldades e dos sacrifícios, bem pelo contrário, sempre se disponibilizaram para combates sindicais, por mais difíceis que fossem, e defenderam sempre as causas centradas nos problemas concretos e nas aspirações mais profundas dos trabalhadores portugueses. Continuamos a acreditar que a situação a que o país chegou tem solução e pode ser ultrapassada.
sendo necessário modificar políticas, aprender com os erros do passado, sendo necessário um reforço de influência junto dos centros de decisão da União Europeia, procurando aí influenciar as políticas que mais interessam ao nosso futuro coletivo. Mas cada vez se torna mais necessário que no caminho que ainda temos de trilhar se valorize o fator trabalho, defendendo o Estado Social com opções corretas, com disciplina orçamental e com investimentos produtivos, geradores de emprego. Não podemos entrar neste momento, tal como já afirmámos na régua no anterior Congresso, por uma deriva neoliberal que esteve na gênese da crise e derrocada financeira de 2007 e que nos trouxe à situação em que o país se encontra na atualidade. As economias mais protegidas e aquelas que em tempos não corrigiram as duas deficiências estruturais ficaram à mercê da tempestade que também atingiu Portugal. Os habitantes dos países mais atingidos pela crise perceberam rapidamente que, apesar desta ser do próprio Estado, só esse mesmo Estado lhe poderia valer e que os valores sociais que defendiam e ainda defendem só teria defesa se fossem protagonizados pelo próprio Estado, pelo que poderemos retirar como grande lição da atual crise que só o Estado poderá defender e aplicar os direitos, os princípios e os valores socialmente relevantes para o cumprimento de uma cidadania moderna. Mas não poderá nunca competir ao Estado fornecer a resposta para todas as questões sociais e económicas com que a sociedade se defronta. As pessoas, as famílias e as empresas têm capacidade para responderem a este desafio, devendo o papel dos poderes públicos centrar-se na constituição de redes de segurança... Que abreviasse, faz favor, já vais para um quarto de hora. Estou a terminar, se me permite. Está bom, obrigado. A social-democracia foi no passado a garantia do nosso sucesso e só na social-democracia conseguiremos construir o nosso futuro. A social-democracia não se pode rever no círculo da liberdade económica sem regulamentos, nem no espetáculo do Estado mínimo sem direitos. Não podemos deixar construir um Estado forte com os fracos e fraco com os fortes. O Partido Social Democrata não se pode nunca rever e defender um Estado liberal e sem posição perante as desigualdades e injustiças sociais. A social-democracia tem como essência fundamental a defesa dos valores humanistas e personalistas e defesa intransigente da dignidade da pessoa humana. Grande parte das lições que podemos neste momento retirar da crise que nos assolou conduzem-nos ao princípio e os valores mais caros à social-democracia. Defesa da pessoa humana, defesa dos trabalhadores, defesa da liberdade e da criatividade individual, defesa do Estado Social, luta contra as desigualdades de oportunidades, luta contra as injustiças sociais. Terminamos como começamos. Os trabalhadores portugueses, públicos e privados, os desempregados, os reformados e pensionistas, tenham os olhos postos em nós, tenham um ouvido no que se diz neste Congresso, porque se trata de um Congresso de trabalhadores e de trabalhadores social-democratas. Saibamos ser dignos dessa responsabilidade. Saibamos, em unidade, construir o futuro dos TSDs e dos trabalhadores portugueses. Nós estamos aqui para cimentar a unidade e não para fomentar o divisionismo. Só em unidade construiremos um futuro melhor. Apresentar uma moção não é dividir, é enriquecer o debate. Foi isso que nos trouxeram aqui. Vivam os TSDs. Obrigado.